A paz do Senhor, povo abençoado de Deus. A paz do Senhor. Que Deus abençoe todos em nome do Senhor Jesus. Meu querido amado irmão, quero nesta noite transmitir a genuína e gloriosa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, falando sobre a criação, falando sobre o Criador, falando sobre algo importante das nossas vidas, falando sobre algo importante sobre o cristão, falando sobre algo importante sobre os filhos de Deus. Nós sabemos, meus queridos, que quando nós nascemos, nós somos apenas criatura. Quando nós resolvemos e decidimos entregar nossa vida para Cristo, sermos principalmente batizados nas águas e cheios do Espírito Santo, nós somos chamados cristãos. E a partir do momento em que nós somos conhecidos como filhos de Deus, é a partir do momento em que o homem é guiado pelo Espírito Santo. É conhecido como filho de Deus. Vamos resumidamente falar das grandezas de Deus, falando sobre o significado de ser uma criatura. Livro de Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 2, que vai dizer assim: homem e mulher os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Pronto, aqui nós entendemos que o Senhor Deus criou o homem. Quando o Senhor Deus criou o homem do pó da terra, Ele nomeou homem e mulher. Ele nomeou e chamou o nome de homem quando Ele criou o homem. Então, quando o homem nasce, quando o homem é gerado no ventre da mãe, obteve a luz de vida, ele é chamado criatura, ele é apenas criatura. E quando o homem agora ele se decide a seguir um caminho com Cristo, ser batizado principalmente nas águas e se encher do poder do Espírito Santo de Deus, ele é conhecido como cristão. E a partir do momento em que nós iremos falar dessas grandezas, apontamos o versículo que está no livro de Atos dos Apóstolos 11, 26, e diz assim: e tendo-o achado, e levou para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja, instruiu muita gente, e em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Então os discípulos de Jesus, eles só foram reconhecidos como cristãos a partir do momento em que eles se decidiram a se autodominar, em se disponibilizar para a obra santa de Deus, deixando as meras atitudes carnais, as meras atitudes do velho homem, de apenas uma criatura, para se tornar cristão. Se nós lermos o versículo 16 do capítulo de número 11, nós vamos encontrar a seguinte mensagem. Olha o que diz: lembrei então da palavra do Senhor, como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. A partir desse momento que o homem batizado com água, ele é chamado de cristão.
partir do momento que ele é batizado com água e recebeu o dom do Espírito Santo, ele é chamado cristão. E como é que o homem se autodenomina como filho de Deus? Está no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14, que vai dizer assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Muitas das vezes, nós mesmos já até ouvimos falar que todos somos filhos de Deus, mas não é verdade. A palavra de Deus diz que aquele que é filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas aquele que faz a vontade do maligno, ele é chamado filho do diabo. E então o filho de Deus, ele faz a vontade de Deus. Somos chamados cristãos a partir do momento que somos batizados, a partir do momento que tomamos uma decisão coerente de seguir a Cristo, de sair de uma fase de criatura para ser cristão. E a partir do momento que nós iremos de passo a passo aprendendo a palavra do Senhor e seguindo os preceitos que o Senhor Deus nos concede para que venhamos a segui-lo, e somos guiados pelo Espírito de Deus, somos chamados de filhos de Deus. Se você quiser aprender passo a passo de como entenderemos interpretar o que a Bíblia nos concede para que venhamos a aprender, segue na link da minha bio e venha aprender comigo, que nós aprendemos juntamente através do Espírito Santo a santa e genuína palavra do Senhor. Então nós entendemos primeiramente que a partir do momento que o homem é gerado no ventre da mãe, sai da madre, ele é uma criatura de Deus, ainda não é cristão. Por que não é cristão? Porque ainda não tomou decisão de seguir a Cristo. Mas a partir do momento que o homem toma a decisão, e essa decisão coerente de seguir a Cristo, de confessar a Ele como seu Salvador, ser batizado e ser cheio do Espírito Santo, este é chamado cristão. Mas a partir do momento que a pessoa é chamada filho de Deus, é no momento que ele é guiado pelo Espírito de Deus. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é chamado filhos e filhas de Deus. Que a graça do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém?